de número 23 e diante, o texto nos relata a história de nosso Senhor Jesus Cristo em um momento de ceia. Ceia esta qual Paulo vai trazer para a igreja de Corinto, como que era celebrado, como que deve ser celebrado a ceia do Senhor. Só que quando Paulo ele vai dizer, ele vai repreender a igreja de Corinto, para que todos venham entender, a igreja de Coríntios é uma metrópole grega de 50 depois de Cristo, sendo que Corinto é conhecida como a igreja que enfrentou desafios, divisões internas, imoralidade, conflitos pagãos, desordem no meio do culto e também idolatria por uma deusa conhecida como Afrodite. E também no meio de Corinto tinha facções. Por que facções, pastor? Certa feita vai estar escrito que Paulo vai repreender o povo. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Só que Paulo ele vai dizer para o povo, não vamos fazer facções, dissensões dentro da casa do Senhor, porque um plantou, outro regou. Aleluia. Repito, glória a Deus. Paulo pode ter plantado, Apolo pode ter até mesmo regado, mas o crescimento, quem deu não foi eles, quem deu não foi o homem, quem deu não foi a igreja, quem deu não foi o mérito, quem deu foi Deus. Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então vai dizer que o texto que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 11, pastor, não é somente uma celebração da ceia, mas sim um repreendimento? Sim, porque o povo naquela época eles não ceiavam. A glutonaria existia sobre a igreja de Corinto, sendo ela ser uma capital, era um local onde muitos se refugiavam. Tinham pessoas que saíam das suas cidades para ir para Corinto para se prostituir. Bem, verdade é que o templo de Afrodite, existia certas mulheres que ficavam sacerdotisas lá para receber viajantes e para se prostituir com eles. O texto a qual nós vamos ler hoje não vai referir sobre isso, mas para que todos entendam como que era a igreja no tempo de Coríntios, sobre a cidade de Coríntios, era uma igreja boa. Porém, Paulo, quando vai fazer a sua segunda viagem, ele entra em Coríntios, ele vai ver que a cidade é corrompida, ele vai ver que a cidade é uma cidade que tem idolatria. É a mesma coisa quando Paulo vai para Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, uma metrópole, uma capital enorme. Só que diante de Éfeso, ele vai pregar o evangelho, vai fundar uma igreja, mas ele vai dizer, por esta causa, por esta causa, por esta causa, por esta causa, eu me ponho de joelho. Eu só fui entender que causa era essa. A causa não era aumente a salvação de uma família, somente a salvação de um homem ou de uma mulher, era sobre a salvação de uma cidade. É por esta causa que eu estou me colocando de joelho, é pela salvação de Éfeso. A mesma coisa Paulo ele vai se referir a Coríntios. Ele tenta pregar dentro do templo, mas o templo não aceita Paulo, não aceita a pregação de Paulo. Só que existia Priscila e Áquila, um casal jovens que agora vão receber a Cristo, receber a Paulo, receber a pregação, e ali eles vão formar uma pequena igreja que se torna uma grande congregação. A igreja começa pequena, depois se torna uma grande catedral. A pregação que está sendo feita lá, segundo os historiadores vai dizer, que começa em um local pequeno, e pessoas que estão ao lado falam, eu também quero culto na minha casa. Aleluia! Porque a tua palavra influencia quem está do seu lado. Repita. Aleluia! A tua pregação, pastor, influencia quem está do lado. Porque o brilho acompanha aquele que está debaixo da graça. Eu estava pregando hoje de manhã sobre o livro de Esther, em um culto. Esther era uma mulher formosa, ou Radassa, conhecida como em um significativo de uma planta,
por nome de murta, ela dá no deserto, porque fácil é, pastor, crescer aonde está dando certo. Vou repetir, fácil é crescer onde está dando certo, porque é fácil eu ganhar no meu próprio campo, só que mais gostoso é ganhar o jogo no campo do adversário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está aí, eu só tenho eu. Aleluia, Jesus. Então muitos querem crescer onde está dando certo, só que no deserto, a murta, esta árvore ou esse arvoredo, ela cresce em meio a desafios. Aleluia. Só que quando as folhas são amassadas, moídas, solta uma fragrância suave às narinas. Glória a Deus. Porque mesmo você sendo moído, mesmo você passando dificuldade, mesmo você passando no estreito, você ainda exala o perfume suave às narinas do rei. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estive pregando hoje de manhã sobre esse texto do livro de Esther, o texto vai dizer que ela era formosa. Ela era formosa. Só que ela, além de ser formosa, ela tinha graça. Porque o que adianta eu ser formoso, ser belo, me vestir bem, falar bem, pregar bem, cantar bem, se a graça do Senhor não me acompanha? Porque o que faz a diferença no culto não é o louvor, não é o cantor que traz o melisma, não é o pregador que traz uma eloquência ou uma oratória, é a graça que acompanha quem está na frente do culto, na frente do louvor, na frente da pregação, porque a graça nos basta. Paulo, ele mesmo vai dizer: Senhor, tira de mim, porque eu não aguento mais esse espinho na minha carne. Aí Deus diz não. Pela segunda vez ele fala: Senhor, tira de mim esse espinho que está sobre minha carne. Deus, ele diz não. Pela terceira vez ele diz: Senhor, tira de mim o espinho da minha carne. Vem o Senhor dizendo: não, Paulo, eu não vou tirar. E nem toda vez que o Senhor diz não, não quer dizer que ele nos ame, é que ele está dizendo: eu te amo, até te amo, mas eu te amo tanto que a dor que você vai sentir não é para te ferir, mas é para te deixar mais fortalecido. Porque às vezes Deus nos fere, não é porque ele nos odeia nós, é porque ele nos ama. É porque ele não quer ver a gente sofrer e também não quer nos perder. Aleluia, Jesus. Aí o texto vai dizer que: Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa não é quando você está bem, não é quando você tem tudo, sua conta bancária está boa, dentro do seu celeiro tem tudo, não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu pensa que está forte, não, você está fraco. E quando você pensa que está fraco, pode vir o inimigo que for, aí você está forte. Escute, acabamos de ler um texto no livro de Coríntios, uma metrópolis, que tem um significado, a palavra Coríntios, por corrupção ou corrupto. Coríntios era uma cidade grande, pessoas vinham de todas as cidades para Coríntios, tanto por causa das festas, quanto por causa da prostituição e idolatria. Bem verdade que, quando Paulo ele vai a Coríntios, levanta a sua igreja, coloca Priscila e Áquila, ele sai de Coríntios para ir para Éfeso, fazer a missão. O missionário, um dos maiores missionários da Bíblia, além de Jesus Cristo, nosso Senhor, era Paulo. O texto vai dizer que quando Paulo ele fazia suas missões, ele era perseguido. E em uma das suas perseguições, ele está sobre um naufrágio, sendo preso, levado para Roma. Só que o texto vai dizer que ele passa pelo naufrágio, mas depois do naufrágio ele vai para Malta. Malta significa terra que cultiva o mel. Pastor Jussiano, se eu passo pelo vento, se eu passo pela prova, se eu passo pelo naufrágio, e depois eu me encontro numa terra que tem cultivo de mel, o que isso significa? É que sempre depois da luta e da prova, Deus prepara para você vitória com sabor. Aleluia!
Vou repetir para a igreja pegar, só os irmãos daqui do púlpito pegou, vamos ver aí embaixo. Depois da luta, depois da prova, depois da tempestade, você pode até passar por ela, mas depois Deus vai preparar a vitória com sabor de mel. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Acabamos de ler um texto nos referindo sobre a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Essa ceia, quando Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor, quando que ele recebe isso? Alguns historiadores vão dizer, e o texto Coríntios vai dizer que ele passa 3 anos separado, estudando, tendo experiência com Deus. E nesses 3 anos o Senhor o ensina o que ele tem que mostrar e provar e dar para o povo sobre os direitos, sobre os deveres da igreja, sobre os deveres dos homens, das mulheres, sobre os deveres dos pastores, sacerdotes, sobre os deveres dos evangelistas, sobre os deveres dos diáconos. E aqui ele vai dizer sobre os deveres da Santa Ceia. Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensino, que na noite que o Senhor foi traído, essa noite Jesus estava com seus discípulos. Jesus escolhe entre 70, manda de 2 em 2, e depois escolhe 12, e diante dos 12 anda com os 12, mas somente 3 acompanham ele, Pedro, Tiago e João. Mas somente João, o conhecido como Boanerges, filho do trovão, filho de Zebedeus e Salomé, irmão de Tiago, somente João encosta a sua cabeça no seu peito e escuta a batida do seu coração. Esse mesmo Jesus, ele vai estar junto com seus discípulos numa noite, na última ceia, e vai dizer, na noite em que foi traído, a qual o Senhor pegou o bocado molhado e deu para Judas. E Judas está diante de Jesus, e Jesus fala, o que tem que fazer, pega e faça exame, não demore. Se ele tem que fazer, é porque ele já estava tramando. Porque diante de uma circunstância que uma mulher vai pegar um perfume caro, com aproximadamente um valor de 300 denários, era o valor do perfume. Então quer dizer que a adoração valia 300 denários. Por que a adoração vale 300 denários? Porque Judas vai dizer, Senhor, esse é um perfume caro, tu conhece? Conheço, e vale muito dinheiro, poderia vender, pegar o dinheiro e dar para os pobres, zoião. Só que a adoração da moça, para ela era pouco, porque aquilo dali para ela ainda era pouco que ela tinha que oferecer mais. Só que a vida de Jesus custou 30. Então quer dizer que a adoração vale mais do que aquilo que nós entregamos para Jesus? Será que Jesus ele vale menos do que a nossa adoração? Você não vai entender. Eu vou explicar melhor. A adoração daquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha para que ela viesse adorar a Deus, a Jesus, e mostrar que ela também precisava de perdão. Só que Judas andava com Jesus, Judas comia com Jesus, Judas estava do lado de Jesus, mesmo ele do lado, ele não fez o que essa mulher fez. Só que mesmo ele do lado, vendeu Jesus por poucas moedas. Enquanto essa mulher vendeu tudo que ela tinha, ou entregou tudo que ela tinha para adorar ao Senhor. Aleluia! Aí o texto vai dizer, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, e tendo partido o pão, ele disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes, que nós, quanto estamos fazendo memória, lembramos que ele fez por nós. A palavra trair aqui no grego quer dizer paratidomi, que quer dizer para atrair, atrair aquele que nos vai trair. Então quer dizer que quem estava perto era Judas. Mesmo Judas estando perto, Jesus, quando ele foi traído, ele vai ser traído por quem está perto, não é quem está longe, porque quem está longe não sabe quem você é, não sabe a sua história. Quem vai trair vai estar perto. Quando Jesus ele entrega o pão, ele não se levanta, ele somente estende os braços. E quem está do lado é João, mas quem está do outro lado é Judas. Tem gente que anda do nosso lado e mesmo assim a gente não sabe qual é a traição que a gente vai receber. Porque nem todo mundo que bate nas suas costas está querendo ver o seu bem.
Nem todo mundo que está ao seu lado está querendo ver o seu. Então vamos entender que quando ele é traído, ele toma o pão e corta. Todas as vezes que fazeres isso em memória de mim, será o meu corpo. A palavra corpo no grego significa soma, ou quer dizer, aquilo que é entregue por inteiro, porque eu não posso me entregar pela metade. A minha adoração tem que ser por inteiro. O meu louvor tem que ser por inteiro. A minha oração tem que ser por inteiro. A minha pregação tem que ser por inteira. Se eu entrego pela metade é porque não está completo. E aquilo que não está completo ainda falta para entregar. Terceira coisa que eu vejo sobre esse texto, eu vou já resumir para entregar o microfone e já celebrar a ceia. Terceira coisa que eu vejo sobre esse texto é que o pão significa comunhão. Se significa comunhão, eu tenho que ter comunhão com o meu próximo. Jesus ele diz e dá bem claro para todos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo. Certo homem conhecedor de leis, ele vai intentar, a Jesus vai dizer: Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Conhece as leis e sabe como elas são? Sim, todas elas eu faço. Fazei bem e continuar vivo, ou viverás. Aí ele vai tentar de novo, Jesus vai dizer: Senhor, quem que é o meu próximo? Aí ele vai dizer uma parábola do bom samaritano. Descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó, e quando ele desce de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, um homem que está subindo vai ser salteado, vai ser assaltado, e vão tirar tudo dele e vão deixar ele caído, quase meio morto, no meio fio ou no chão, de tanto espancar. Mas o sacerdote desce, passa de largo, vê que ele está quase morto e vai embora. A tradição mosaica e judaica, se um sacerdote toca em alguma coisa impura ou morto, ele se torna impuro, tem que ficar separado durante 7 dias para purificação. Então ele vai ter um entendimento: se eu tocar e ele morrer, eu fico impuro, então eu vou passar e vou ir embora. Mas quem está vindo atrás vai ver quem está na frente. Quem está vindo atrás é o levita. E eu sou espelho daquilo que eu sou em casa. Ou então eu sou espelho daquilo que eu aprendo em... Qual é a minha casa? Então eu sou espelho daquilo que eu vejo do altar. Eu sou lá fora aquilo que eu aprendo dentro. O levita está vendo que o sacerdote passou, não fez nada, ele também vai passar e vai falar: se o sacerdote que tem que fazer não fez, quem sou eu para fazer? O texto mesmo diz, se você for ver a geografia, o caminho ele era tortuoso, mas quem estava em cima via quem estava embaixo. Então o levita pega e passa e vai embora. Mas vem um samaritano, aleluia, olha para o moço, aleluia, passa vinho na ferida, aleluia, coloca azeite para curar e coloca atadura. O que ele coloca? Atadura. Repita de novo: 1, 2, 3. Atadura. Eu fui me perguntar, pastor, por que ele coloca atadura? Porque quem sou eu para mostrar a ferida do meu próximo? Não entenderam, eu vou repetir. Ele pega e coloca a atadura naquilo que é uma ferida do homem. Por que ele coloca a atadura na ferida? Porque quem sou eu e você para ficar mostrando a ferida do meu? Porque tem gente que não pode ver o outro cair e já quer postar nas redes sociais. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Então eu vou entender que toda adoração não é pela metade, sim pelo corpo inteiro. E eu vou fechar a mensagem agora. Então vamos entender que quando ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós, adoração por inteiro. Semelhantemente, tomai o cálice. A palavra cálice significa nova aliança, ou kainé keprelê, que quer dizer no grego algo que nunca existiu, ou então quer dizer algo novo. Tomai esse algo novo, a nova existência, aquilo que não era existente, para que venha existir na tua
vida. Quando você está pegando o cálice, você está fazendo menção do Cristo Jesus pendurado na cruz do Calvário, porque diante de uma situação dessa, Jesus é levado à cruz do Calvário, ficava próximo de Jerusalém, entre a entrada da porta. Quem vinha para as festas passava próximo do Calvário e via quem estava lá em cima pendurado. Estavam dois ladrões, um deles era Dimas, e ali estava escrito sobre Dimas: ladrão e salteador. Do outro lado, um ladrão e salteador. Só que na tábua que estava escrito de Jesus Cristo, em 3 linguagens, estava escrito bem assim: Rei dos Judeus. Você não vai. Olha o que o texto vai dizer: Rei dos Judeus. Estava escrito em grego, hebraico e latim, nas 3 linguagens. Só que quando estava escrito isso, eles olhavam e falavam: não pode estar escrito isso, porque se está escrito, e quem vinha passava a entender que ainda ele é rei. Só que era a tradição romana quebrar as pernas e perfurar a lateral, para que viesse saber se de verdade ele estava morto ou não. Só que Jesus na cruz do Calvário, ele dá o último suspiro e diz: Tel, lestai, já está consumado. É uma palavra do vernáculo do romano e do judaico, que vai dizer: já está pago a tua dívida. Quando alguém comprava alguma casa, quando alguém libertava alguém, ou quando alguém pagava a dívida de alguém, dizia no contrato: Tel, lestai, já está pago a tua dívida. Então quer dizer que vem um homem e vai comprar alguém no meio de muitos que estão escravizados, vai dizer: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Você vai entender: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E como vai ser o pagamento? O meu sangue na cruz do Calvário. Aí vem o soldado e vê que ele já deu o último suspiro e vai quebrar as pernas dos 2 ladrões. E quando chega na vez dele, alguém diz: não precisa. Por quê? Porque já está morto. Então vamos fazer um teste? Vamos. Perfura lateral. Só que para que você me entender, eu vou entregar o microfone de quem é de direito. Só que para você entender, por que não quebrar as pernas? Porque no nosso organismo existe 2 medulas: medula óssea e medula espinhal. A medula óssea está sobre os nossos ossos, braços, pernas e outros ossos mais. A medula espinhal está sobre a nossa coluna. A medula óssea, conhecida como medula hepatocótica, que quer dizer medula que faz a reprodução do sangue do nosso organismo, ou hematopoítica, ela é reprodutora ou responsável por reproduzir sangue, ou quer dizer reprodução de vida. Jeremias um dia vai chegar e vai falar: Senhor, eu vou parar de profetizar, vou parar de pregar, vou parar de fazer tudo, mas toda vez que eu tento parar, arde dentro dos meus ossos. Aleluia. Arde dentro dos meus ossos. Pastor, o que tem dentro do osso? Medula óssea. O que a medula óssea faz? Reprodução de sangue. O que é reprodução de sangue? Reprodução de vida. Então quer dizer que a palavra do Senhor arde dentro da minha vida. Querendo eu ou não fugir, a chamada ainda me chama. A chamada ainda me chama. Querendo você fugir ou não, a chamada ainda te chama. Então quer dizer, toda vez que eu tento parar, arde dentro da minha vida a chamada dos. Então quer dizer que não foi quebrado as pernas de Jesus, então quer dizer que ainda tem reprodução de. Eu vou entregar o microfone. Olha o que o texto vai dizer. Vem um soldado, pega a lança e fala bem assim: eu vou perfurar. Só que quando ele perfura, começa a jorrar água aí. Água aí. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3, água aí. Quando ele perfura uma membrana chamada membrana pericardial, que faz a proteção do coração. Essa membrana ela contém água e sangue para proteger o coração. Toda mulher grávida, na sua bolsa, sabe muito bem que a criança contém água e sangue para que ela venha ter
vida. Se falta água e o sangue, o que acontece com a criança? Ela chega a morrer. Então quer dizer que aquela água e o sangue significa vida dentro da... Alguns vão dizer, os escribas vão dizer, matamos o rei do Ju. Só que em vez de matar, não, estava renascendo um novo rei dos reis e Senhor dos senhores. Está nascendo um novo rei dos reis e Senhor dos senhores. Alguém pode até dizer, não, mas quebra as pernas. Não precisa, porque se tivesse quebrado as pernas de Jesus, a igreja hoje em dia seria defeituosa. Então não tem perna quebrada, a igreja ainda continua crescendo e andando. Ah, mas nós matamos Jesus porque perfuramos a lateral. Infelizmente não, porque de dentro de Jesus saiu água e sangue, que significa vida. Quer dizer, agora está nascendo o novo rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é sepultado no livro de João, no horário romano, quer dizer que ele foi sepultado às 6 da manhã, no horário novo. Só que no livro de Marcos vai dizer que ele foi sepultado às 3 da manhã, no terceiro horário, às 9 da manhã. É um horário diferente do outro, é como se fosse o país do Japão e o país do Brasil. O horário de lá é madrugada, o horário daqui é dia. Então vamos entender, o horário que Jesus foi sepultado não condiz com o horário de outro livro. Só que quando nós vamos ver que Jesus, quando foi sepultado em um dia, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele tinha condições financeiras? Sim, porque também Jesus andava com um tesoureiro que era Judas. Não é porque ele está andando com um tesoureiro que era Judas, que ele tinha dinheiro, que ele não poderia comprar um túmulo. Por que Jesus não comprou um túmulo? Porque ele não queria comprar para ser eterno, ele só queria emprestado. Porque ele falou, eu só vou passar uns 3 dias e depois eu vou te devolver. Porque Jesus Cristo, quando ele foi sepultado num dia, no terceiro ele ressuscitou e falou, muito obrigado, porque agora eu vou para com o meu povo. E falei para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando ele parece para os discípulos, e agora eu resumo, ele vai dizer, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vai estar todos reunidos, 120 homens, e ali vão estar orando e buscando, orando e buscando, orando e buscando. A adoração não pode parar. Mas ouve-se, escutaram, não sentiram, escutaram um vento vermente impetuoso, porque nós recebemos o Senhor, não é pelo sentir, e sim pelo escutar. Quando eles estão escutando um vento vermente impetuoso, começaram a falar línguas repartidas como de fogo. Alguns vão dizer, estão embriagados. Não, mas isso é Espírito Santo de Deus. E cada um começou a fazer missão para cima e para baixo. Mas aí no meio do caminho, para sentido a Damasco, Deus levanta um homem por nome de Saulo, perseguidor da igreja cristã e evangélica. E no meio do caminho ele vai ter uma visão, vai ter um clarão e vai escutar uma voz. Quem está com ele só escuta, mas ele vai ver, porque Deus não dá projeto para quem não pode sustentar. Quando ele está vendo o clarão, ele vai escutar, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele vai receber uma notícia que ele tem que ir para a casa de Ananias. Fique em Ananias. E quando vem receber a notificação que ele vai para a casa desse homem, ele recebe o poder de Deus por uma oração. Alguns historiadores vão dizer que a casa era de Judas, não Judas Iscariotes, outro Judas. Mas mesmo assim vamos entender que quando ele recebe a oração, o Espírito do Senhor vai fazer uma visita para ele naquele momento. Glória a Deus. Aí ele vai fazer a primeira missão. A primeira missão, ganharam tantas almas que não cabia dentro da casa. A segunda missão, quando ele vai fazer, ele sai de uma cidade e vai para outra. O Espírito Santo do Senhor fala, aí você não vai, sai daí e vai para outra cidade. Aí quando ele chega na outra cidade, tinha uma moça que começava a revelar tudo. Se tivesse no dia de hoje, estava com a agenda lotada em todas as igrejas. Mas aí Paulo olhou e falou, aqui não, espírito imundo, pega e saia dela agora. No meio do caminho eles foram pegados, levaram preso, e no meio da prisão o anjo do Senhor desceu, abriu as prisões, ganharam uma família para Jesus e voltaram a fazer a obra, a ponto de chegar em Coríntios e Éfesos. Só que quando ele chega em Coríntios, ele vai ver que no meio de Coríntios tem prostituição, tem disserção, tem facção, mas ele vai receber do Senhor aquilo que ele aprendeu com o próprio Senhor. E na noite que o Senhor foi traído, ele cortou e o pão dando graça. Espera aí, vamos entender. Primeiro ele pega o pão e dá graça. Um minutinho e fecha a mensagem. Ele pega o pão e dá graça. Jesus está no meio do deserto. Onde ele está?
Quando ele está no meio do deserto, tem mais de só de homem, tem mais de 5.000. Só que ele vai perguntar para um dos discípulos: como que nós vamos comprar para alimentar todos, porque todos estão com? Senhor, nem se eu fosse rico não dava para alimentar. Existe discípulo que dá desculpa para fazer tudo, mas tem um discípulo que está no meio da multidão procurando pão e peixe. Quem tem pão e peixe? 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 Aí vem um menino e fala: eu só tenho esses pães e esses peixes, pode vir comigo. Não, mas pode apresentar lá. Não, eu já tive muita experiência, agora é tua vez de começar a ter experiência com ele. Aí leva o menino com os pães e peixe, multiplica os pães e peixe. Só que antes dele orar, ele faz o quê? Só tem esses pães e peixe, mas agora eu vou dar graça. Antes da porta se abrir na tua vida, agradece. Antes de entrar na faculdade, agradece. Antes de você chegar aqui, você tinha que ter agradecido, porque o culto não começa quando você passa da porta para dentro. O culto começa de dentro da tua casa. Alavar a subianda leve daracala sória. Quando você entra aqui dentro da igreja, adoração, você só vai continuar fazendo a mesma coisa que estava fazendo dentro da sua casa, porque a adoração não se começa aqui dentro, a adoração se começa lá fora. O cálice, Novo Testamento, Nova Aliança. Se você tomar do pão e do cálice, você está renovando a nova aliança com Cristo. Porque toda vez que você coloca o pão na boca, e eu entrego o microfone agora, você vai mastigar, porque ele foi despedaçado. Segundo o livro de Isaías vai dizer que ele foi entregue ao matador como um cordeiro mudo. Quer dizer que quando ele foi despedaçado, vamos fazer uma reflexão. Quando você coloca um pedaço de pão na boca, o que você vai fazer? Você vai morrer, você vai mastigar. Então quer dizer que você está rasgando o corpo, a carne de Cristo. E o sangue está renovando a nova aliança com Ele. Aleluia! Glória a Deus! E nós temos que discernir. Glória a Deus! E saber Aleluia! Que isso é eternamente. Até que Ele venha. Até que Ele venha resgatar a tua igreja. Se você nessa noite, Senhor, mas eu não estou capacitado para isso, Senhor. O Senhor te capacita. Mas eu não estou apropriado para isso, o Senhor te apropria. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Não deixe de participar, porque o Senhor tem coisas grandes para você. Amém, igreja? Amém, igreja? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu quero nessa oração que você tenha uma reflexão da sua vida, da última ceia até o dia de hoje. Mas eu sou errante, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Você é falho, eu sou falho, todo mundo é falho, nós aqui em cima somos falhos. Só que quando você começar a orar, você vai refletir e vai falar: Senhor, eis-me aqui e me arrependo dos meus pecados.